Vamos então começar o 21º capítulo, Dever. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Os nossos deveres aqui na Terra, antes de tudo, são morais. São para com as leis divinas, são para com os acertos que nós fizemos antes do nosso reencarno. Existe o nosso dever também dentro do mundo, dentro do planeta, e não existe acaso, não existe coincidência. Não é por acaso que eu estou na profissão que eu estou para ganhar o pão de cada dia. Não é por acaso que eu tenho um chefe mais difícil ou subalternos mais difíceis para lidar, porque é o meu aprendizado, é a minha mudança interior e o dever que eu tenho de me modificar e de auxiliar aqueles que estão à minha volta a também aprenderem, a também se modificar. Nós temos uma série de deveres aqui no planeta e nós precisamos entender se nós estamos realizando nossos deveres ou não. O Emmanuel continua aqui. Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. A disciplina de aprender, a disciplina da reforma interior, a disciplina do autoconhecimento, a disciplina do nosso burilamento para modificarmos as nossas tendências. E para isso, nós estamos na família que estamos, nós estamos no emprego que estamos, nós estamos no voluntariado ou no trabalho voluntário que estamos, nós estamos na família espiritual que estamos. Não existe acaso, não existe coincidência. São deveres que nós temos que realizar para podermos aprender as nossas lições. Obedecem às partículas elementares no mundo atômico, obedece à constelação na glória da imensidade. Então, no micro ou no macro, o átomo ou as constelações, né? Os planetas ou as galáxias, todos obedecem aos deveres que têm que cumprir para realizarem a vontade do Pai. Para isso que nós estamos aqui, para aprendermos a realizar a vontade de Deus, nosso Pai. O homem viajará pelo firmamento, a longas distâncias do lar em que se vincula o corpo físico. No entanto, não logrará fazê-lo sem obediência aos princípios que vigem para os movimentos da máquina que o transporta. Qual é a máquina que nos transporta aqui nesse planeta? É o nosso corpo. Não importa que a gente vá viajar para qualquer lugar ou para fora do planeta. O que importa são as leis que estão na nossa consciência. Nós sabemos quais são os nossos deveres. Estão lá gravados na nossa inconsciência, no nosso inconsciente. A nossa consciência tem todas as leis de Deus e sabemos o que devemos realizar. Agora, cabe a nós, com o nosso livre-arbítrio, realizarmos ou não aquilo que viemos fazer aqui. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever, como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento. Então, o dever simboliza a faixa de ação no bem, aquilo que o plano espiritual, que Deus, nosso Pai, que a nossa família espiritual espera que nós realizemos, aquilo que nós nos propusemos a fazer. E pelo nosso livre-arbítrio nós podemos sair completamente daquilo que nos propusemos a fazer. Da mesma forma que qualquer um pode pegar um 38 e dar um tiro na cabeça, se suicidar. É completamente contra as leis divinas. Mas o nosso livre-arbítrio nós podemos realizar. Tamanha insanidade, como outras insanidades. Nós vamos ver no livro Os Mensageiros, irmãos que tinham feito uma programação de trabalho aqui. E
ao virem com o seu livre-arbítrio, não só deixaram de fazer aquilo que haviam proposto, como se comprometeram com outras pessoas, influenciando a vida, o destino de outras pessoas. E aí, arrecadando para si novos karmas, novas situações para resolução e para acerto. Isso se chama livre-arbítrio. Cada consciência bafejada pelo sol da razão, a iluminação daquilo que nós já aprendemos, a iluminação, o sol que ilumina aquilo que nós já nos aperfeiçoamos, e na razão, nos lóbulos frontais, nós analisamos tudo que temos, tudo que já aprendemos para colocar em prática. Por isso que é tão importante que a gente pare e pense antes de tomar uma decisão, antes de falar alguma coisa, antes de reagir. Reação é colocar para fora tudo que está lá no nosso inconsciente, ou seja, tudo aquilo que nós trazemos lá de trás, e a grande maioria de tudo isso a gente quer se livrar ou a gente quer limpar. E usar a razão, o sol da razão, o sol que ilumina tudo aquilo que nós já aprendemos, a análise, os nossos lóbulos frontais, nós usarmos a análise, ou seja, usar tudo aquilo que eu já aprendi até agora, o que há de melhor em mim. Hoje, aqui, agora é o meu melhor. Então, eu usar o que há de melhor em mim, eu preciso parar e fazer uma análise profunda da situação antes de dar uma resposta, antes de tomar uma atitude. Quem age assim está aprendendo, crescendo e se melhorando. Quem é impulsivo, reage, às vezes está trazendo até a sua animalidade de vidas anteriores à vida hominal. É um leão que está se jogando ali com as garras em cima do outro. Nós precisamos fazer uma análise muito profunda. Se reagimos ou se verdadeiramente agimos com a razão. E como ele diz aqui, cada consciência bafejada pelo sol da razão será interpretada assim, a conta de raio na esfera da vida, evoluindo da superfície para o centro, competindo-lhe a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum, atitude espontânea que lhe valerá o auxílio natural de todos os que lhe recolhem a simpatia e cooperação. O que ele está colocando aqui? Cada consciência, através da sua razão, né, desse sol, né, que vem no nosso espelho, se nós estamos espelhados para essa luz, e que esses reflexos vão fazer com que os nossos reflexos influenciem os que estão à nossa volta, para o bem ou para o mal. É o que eu estava colocando lá do missionário, do Mensageiros. No livro Os Mensageiros, a gente vai ver um irmão que veio aqui para fazer uma série de coisas, para montar um orfanato, para criar uma casa espírita onde ele trabalharia com cura, tinha se proposto a viver solteiro para cuidar de tudo isso e viveria perto dos 80 anos. Ele abandona aqueles a quem ele vinha cuidar, ele casa, ele tem um filho, ele desencarna aos 40 anos com sífilis e alcoólatra. O livre-arbítrio dele tirou completamente da rota e ele influenciou a vida desta mulher, influenciou a vida desse espírito que encarnou ali junto a eles, e ele tem que limpar, resolver tudo isso para continuar o seu processo de trabalho da onde ele parou. Ele vai ter que limpar tudo, voltar ao ponto de partida e começar de novo. Isso é que se chama expiação. Limpar o que se fez, voltar no ponto em que se errou e continuar agora pelo caminho certo. Isso é expiar e continuar. Cada consciência bafejada pelo sol da razão será interpretada assim, a conta de raio na esfera da vida, raio de luz, né? Raio de energia, que pode ser muito bom, benfazejo, balsâmico, que vai auxiliar todos que estão em volta, como pode ser um raio magnético que espeta, que cutuca, que mata as ilusões, que mata
a possibilidade do outro tem, às vezes, de se desenvolver. Nós vamos fazer uma análise muito profunda das nossas atitudes, se estamos ou não cumprindo os nossos deveres. A conta de raio na esfera da vida, evoluindo da superfície, da superficialidade, da ilusão do mundo para o centro, para o interior, para o âmago, para que a gente possa utilizar tudo isso para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Competindo-lhe, né, essa consciência bafejada ali pela luz, competindo-lhe a obrigação de respeitar e promover. Respeitar e promover o auxílio ao outro. Respeitar e promover. Facilitar e nutrir o bem comum. Respeitar, promover, facilitar o bem comum a todos. Olhar primeiro os nossos deveres para com os outros, depois a nossa vontade. Aí nós vamos ver Alcione no livro Renúncia, o nome já diz Renúncia, onde ela está colocando em primeiro lugar a vontade de Deus. Em primeiro lugar, a obrigação, o dever que ela tinha para com todos ali naquela encarnação que ela pediu, que ela se propôs a fazer para auxiliar. O tempo todo ela renuncia à sua vontade para realizar a vontade de Deus. E é isso que promove o seu crescimento e o seu aprendizado. Para nós também. É isso que promove o nosso crescimento e o nosso aprendizado. Quando nós cumprimos o nosso dever, ou seja, realizando aquilo que Deus espera que nós realizemos. A atitude espontânea, essa de facilitar, de ajudar o outro, tem que ser uma atitude espontânea, tem que vir de dentro, que lhe valerá o auxílio natural de todos os que lhe recolhem a simpatia e cooperação. Vai vir o auxílio dos nossos mentores, vai vir o auxílio da nossa família espiritual, vai vir o auxílio da nossa família que está encarnada aqui na Terra, porque o bem contagia. As energias boas modificam o nosso entorno, o nosso condomínio, o nosso condomínio de encarnados e desencarnados, modifica todo o nosso entorno. Com semelhante atitude, cada espírito plasma, né, materializa, é uma matéria sutil, mas nós materializamos à nossa volta. Com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo por onde passa. Nós vamos materializar aonde nós passarmos. Nós vamos deixar materializado ali os reflexos que nós estamos emitindo de nós mesmos. Através dessa materialização, nós estaremos compondo a nossa vida ilusória aqui nesse planeta, mas principalmente estaremos montando a nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual. Com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo por onde passa, abrindo-se aos reflexos das mentes mais elevadas que o impulsionam à contemplação de mais vastos horizontes do progresso e à adequada assimilação de mais altos valores da vida. Então, com esses reflexos de luz, eu estarei também assimilando os reflexos dos seres superiores que estão à minha volta, na minha família espiritual, o meu mentor, nosso irmão mais velho, o Mestre Jesus. Então, nós estaremos assimilando essas energias, refletindo aquilo que existe em nós, modificando, ajudando, facilitando aqueles que estão à nossa volta também de crescerem e aprenderem. E com isso, nós damos o ensejo de poder receber, porque eu só recebo daquilo que eu tenho, daquilo que eu dou. Aí eu estou abrindo a porta para poder receber o auxílio do plano superior, no meu aprendizado e no meu crescimento. Desse modo, pela execução do dever, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência. Olha o que o Emmanuel está colocando. O Emmanuel é de uma síntese, de uma profundidade que a gente tem que sempre parar e analisar. Desse modo, pela execução do dever. Aí naquela preocupação de a gente não estar lembrando exatamente qual é o nosso dever, que dever é executar a vontade de Deus, os nossos deveres são morais, principalmente. Ele abre aqui uma chave, né? Ele coloca um travessão. O que é o dever?
é a região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência. Nossa consciência está sempre nos alertando para o nosso dever moral, para o nosso dever com Deus, para o nosso dever com aquilo que nós nos propusemos a fazer para o outro e para a nossa melhora antes de virmos para cá. E aonde está tudo isso? Na nossa consciência. Quem nos alerta? A nossa consciência. Nós estamos sempre com aquela vozinha dentro de nós, que é a nossa consciência, alertando. Para, pensa, olha o que você está fazendo. Não vai por aí, não faça isso. Nós temos sempre a nossa consciência ali, dando um alerta. Nós temos o nosso mentor também nos ajudando a refletir, conversando conosco. Nós vamos ouvir ou não? Nós vamos atender a nossa consciência ou não? É o nosso livre-arbítrio. De novo, eu vou repetir que nem um disco quebrado, porque nós temos que entender. E quando eu falo primeiro para mim e depois para aqueles que estão aqui estudando comigo. Então aqui, como ele coloca, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência. Exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Quando eu cumpro o meu dever, eu estou exteriorizando a melhor parte de mim. E quando eu exteriorizo, quando eu coloco para fora a minha melhor parte, eu estou ajudando a que os outros também coloquem a sua melhor parte. Por isso que quando a gente fala que não há luta de bem contra o mal, existe a luta do mal contra o mal. Porque quando eu vou lutar com o outro, eu não estou botando para fora o que há de melhor em mim. Quando eu vou lutar com o outro pelo pensamento dele, pela ideia dele, tentando mudá-lo de ideia, ou tentando ir antagonizar aquilo que ele está colocando, seja na religião, na política, na vida, no que for, eu não vou usar o melhor de mim. Eu vou usar o que há de pior em mim como arma para atingi-lo. Então vai ser sempre a luta do mal contra o mal. Quando Paulo fala do bom combate, é interior. É quando eu estou lutando contra o mal que existe em mim. Por isso que a gente coloca na nossa oração, Senhor, afastai-nos do mal. O mal que existe em mim. O mal que eu faço aos outros. E é este mal que eu tenho que trabalhar. O que eu faço aos outros, o que está em mim, que eu tenho que ir limpando e me mortificando. Por isso que ele diz, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Eu estou colocando a minha melhor parte, eu recebo a melhor parte dos outros. Se eu estou irradiando o que há de pior em mim, cutucando, flechando os outros, eu vou receber de volta, flechadas também, o que há de pior deles. E é isso que nós precisamos analisar. Às vezes a renúncia de uma coisa que a gente gostaria muito causa um profundo amadurecimento em nós e nos que estão à nossa volta. Um agradecimento e um reconhecimento daqueles que estão à nossa volta. Isso modifica o nosso caminho. Vamos ver isso em Alcione no livro Renúncia. Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia. E não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. O que ele está colocando aqui? O que eu estava falando ali do livro dos mensageiros? Que ele veio para criar um orfanato, trabalhar com cura, usar a mediunidade dele para ajudar as pessoas. Ele não só não realiza nada disso, renega até a mediunidade que tem, como se casa, quer dizer, ele modifica a vida desta mulher, tem um filho, ele modifica a vida desse espírito, ele não só desconjunta, como ele coloca aqui, né? Ele não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, ele não só desmonta, desconjunta todos os deveres, tudo aquilo que ele havia programado para aquela encarnação, como ele desmonta também aquilo que havia sido programado para a encarnação daquela mulher e daquele espírito que vem ali. Porque o plano espiritual tem que tentar um acerto, uma reprogramação, mas pelo livre-arbítrio. Ele atraiu para si, como filho, um espírito
extremamente trevoso, porque estava ligado àquela mulher que o seduziu, usou o que havia de pior nele, que ele achou que já tinha superado, que já tinha melhorado. Ela foi buscar ali, naquilo que havia de pior, e aquilo é que apareceu com o que havia de pior nela, e os dois juntos trouxeram um espírito pior ainda para junto dele. Olha o tamanho da desconjuntura, do tamanho do desmembramento da vida dele e que ele provocou na vida dos outros. É o que o Emmanuel está colocando aqui. No caso de Alcione, com o livro Renúncia, como ela ajudou todos à sua volta, como ela beneficiou a todos, tomando sempre a decisão que Deus esperava dela e não da vontade dela. Até quando ela renuncia, quando o Carlos propõe a ela deles fugirem, para irem para os Estados, estão na Espanha, de irem para os Estados Unidos, começar uma vida junto, que ele abandonaria a mulher, o filho, ela não, de jeito nenhum. Ele escolheu, é o livre-arbítrio dele, não estava programado. A programação é que os dois pudessem ficar juntos para que ela pudesse ajudá-lo. Mas ele, com o livre-arbítrio dele, casou e teve um filho. Então ele modificou a vida desta mulher e desse espírito que veio como filho. Ele tinha obrigações para com eles. Aí ela coloca, a vida aqui é só um piscar de olhos, é só uma ilusão. Nós temos a eternidade ainda para aprender. Realiza os teus deveres, a tua obrigação pelas tuas escolhas. E aí ela decide. Não vou dar spoiler, né? Quem não leu, leia, que esse livro é maravilhoso. Os Diálogos de Alcione, que é um espírito que vem de Sírios, com o Padre Damiano, que é o nosso querido Emmanuel encarnado como Padre Damiano, são as coisas mais lindas que tem no livro. São os diálogos dos dois. Então vamos voltar aqui. Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia e não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, né? Desconjuntamos a nossa própria vida, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Então saímos modificando, né, desajustando os que estão à nossa volta e assumindo as responsabilidades por tudo isso. Surge então para nós o inexorável constrangimento. Nós não temos como fugir desse constrangimento. Nós não temos como nos afastarmos, né, desta vergonha e dessa necessidade de refazer, né? Inexorável é implacável, né? Nós não temos como sair dessa vergonha dura e implacável. Por isso que ele coloca aqui. Segue-se então para nós o inexorável constrangimento à luta maior. Não temos como fugir a essa luta de limpar toda essa bagunça que fizemos. E a isso se dá o nome de expiação. Que podemos nomear como sendo o dever regeneração. O que é o dever regeneração? É a expiação, é meu dever acertar com todos esses que eu errei, que eu baguncei a vida. É meu dever limpar todo esse terreno que eu sujei. Isso, esse que ele chama aqui de dever regeneração, é voltar, né? A gente limpa a expiação, nós limpamos o que fizemos e voltamos para o mesmo ponto que estávamos antes para poder continuar. Dever, regeneração. Nos regenerarmos, nos modificarmos através da limpeza da sujeira que montamos e dos erros que causamos, dos danos, das dores que causamos aos outros. Repetindo. Quando nós não temos como fugir, nós não temos como fugir do constrangimento à luta maior, que podemos nomear como sendo o dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade. Nós temos que produzir esses reflexos, nós temos que inovar, nós temos que nos modificar pela força desse constrangimento, desse dever regeneração. Nós temos que nos regenerarmos e ainda limparmos, ajudarmos e melhorarmos aqueles aos quais nós prejudicamos com essa mudança de rota. Quando nós saímos do nosso dever, nós deixamos o nosso dever de lado
pela nossa vontade, pela nossa ilusão. Eu quero, vou fazer tudo para conseguir o que eu quero. Eu quero casar com aquele homem ou com aquela mulher. Eu quero aquele emprego. Eu quero aquela casa ou aquele carro. Eu vou fazer o que for. Vou fazer pactos, eu vou durante a noite me acertar com os irmãozinhos menos esclarecidos, instigantes, para conseguir o que eu quero. E desmonto tudo aquilo que eu havia me programado. Aí depois eu tenho que, constrangido pelo dever de regeneração, às vezes através de várias reencarnações, limpar a bobagem, limpar a ilusão de um gosto, a ilusão de, que nem criança mimada, eu quero, aí aguenta depois a volta. Eu quero jogar bola, a bola vem de volta na minha cara, eu tenho que aguentar. Na mesma força e na mesma intensidade que eu mandei, eu tenho que receber de volta, aguentar e limpar tudo, dever regeneração, para depois continuar do ponto de partida que eu estava, da onde eu cometi o erro. Eu volto para aquele ponto para continuar a partir dali. Então, às vezes, a gente fica parado, limpando uma bobagem, um gosto, uma ilusão, durante várias encarnações. Aí depois voltamos para o ponto que nós cometemos o erro, para 400, 500 anos, 600 anos depois continuar aquilo que paramos lá atrás por uma bobagem. Por isso a reflexão, a análise, o estudo é tão importante. Livros como esses são tão importantes. Por isso que ele coloca, é dessa maneira que recebemos. Então, surge então para nós o inexorável constrangimento à luta maior que podemos nomear como sendo o dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade à frente daqueles que se fizeram credores das nossas cotas de sacrifício. Por que eles são credores das nossas cotas de sacrifício? Porque eu baguncei a vida deles, eu modifiquei a vida deles com o meu gosto, com a minha escolha, com a minha criancice, com a minha teimosia. Eu baguncei, eu modifiquei, eu interferi na jornada deles. Agora eu tenho que me ressarcir e me acertar com eles. Então, eu tenho que me modificar à frente daqueles que se fizeram credores. Eles têm o direito de me cobrar, porque eu interferi na vida deles. Então eles se fizeram credores, eles estão aqui à minha volta, encarnados ou desencarnados, cobrando aquilo que eu devo a eles. E aí, através da renúncia, através do sacrifício, cumprindo certinho os meus deveres, eu vou me acertar com esses credores, vou acertar com o plano espiritual e com Deus daquilo que eu tenho, dos deveres que eu tenho que realizar, que eu tenho que cumprir, para o meu crescimento, a minha evolução, o meu aprendizado. É dessa maneira que recebemos por imposição das circunstâncias. É imposto. É a questão da reencarnação. É uma imposição de Deus para que a gente possa crescer, aprender e melhorar. É um castigo? Não. É como a escola, é uma imposição dos pais para os filhos. É um castigo? Não. Porque o pai sabe que através da escola, através do aprendizado, através da cultura, aquele filho vai crescer, vai melhorar, vai aprender, vai ter uma profissão, vai ser um ser humano digno, vai ser um ser humano que vai poder fazer diferença, ajudar os outros. Então o pai impõe que aquele filho estude, porque pela vontade dele ele não vai para a escola. É a mesma questão Deus conosco. Por isso que está aqui, dessa maneira o que recebemos por imposição, não é castigo, é imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo arbitrário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, a tarefa compulsória, a qual nós não podemos deixar de realizar, de cumprir, é obrigatório, é compulsória. A benefício dos outros, como gleba espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. É por esse motivo que de nada vale desertar
do campo de duras obrigações em que nos vejamos sitiados. Não adianta desertar, não adianta fugir do dever. Eu posso fugir agora, posso mudar de país, mudar de cidade, abandonar filho, abandonar marido. Às vezes, uma separação é necessária, porque foi ou um erro ou o tempo de aprendizado terminou. Mas é uma análise muito profunda para se ver se é um dever cumprido, se é ali uma necessidade de crescimento e de aprendizado para mim e para o outro, ou se eu estou fugindo de um dever, se eu estou fugindo de uma obrigação que eu tenho de ajudar, de cuidar do outro, principalmente se for filho. Não existe nenhuma alternativa, nenhuma explicação para abandonar filho ou pai e mãe. Nossa obrigação cuidar deles, por mais difíceis que eles sejam. Então, o que ele está colocando aqui, o marido ou a esposa difícil, o filho doente ou o filho difícil, o patrão difícil ou o subalterno difícil ou infeliz, né? A moléstia, a doença que vem ali para limpar o nosso perispírito, para nos trazer aprendizado, ou a tarefa compulsória, obrigatória a benefício dos outros, como gleba espiritual, né? Como a nossa parte, né? Ali nosso terreno de trabalho espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos, para nós nos recuperarmos, para nós nos melhorarmos e evoluirmos. É por esse motivo de que nada vale desertar do campo de duras obrigações em que nos vejamos sitiados, por força dos acontecimentos naturais do caminho. Aquelas coisas que a gente fala, nossa, de novo eu estou me vendo nessa situação, é porque nessa situação eu sou obrigada a realizar o meu dever regeneração. É nesse dever compulsório, nessa obrigação de acertar, de fazer, de realizar, que eu tenho ali o meu resgate, o meu aprendizado, a minha evolução. Então, perdão, é por esse motivo que de nada vale desertar do campo de duras obrigações em que nos vejamos sitiados, por força dos acontecimentos naturais do caminho, de vez que na intimidade da consciência, é na consciência que está gravada as leis de Deus e é na consciência que nós sabemos quais são os nossos deveres e obrigações. Perdão, então é na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto de devotamento e renúncia, ordena a razão, estejamos de sentinela na obra de paciência e de tolerância, de humildade e de amor, que fomos chamados intimamente a atender. Por quê? Quando que ele coloca aqui, mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto de devotamento e renúncia. Uma mulher que descobre que está grávida e que aquela criança tem um defeito congênito, que aquela criança tem uma deficiência, a lei permite que ela aborte. Mas se ela fizer uma análise de sua consciência, do dever a cumprir, daquilo que Deus espera dela, ela não vai abortar. Embora a lei permita, a sociedade permita. Quando Paulo coloca, nem tudo que é lícito me convém. Então, o que ele coloca aqui, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto de devotamento e renúncia. Ordena a razão, lembra o sol da razão? Ordena a razão, a análise profunda com a nossa consciência. Ordena a razão, estejamos de sentinela na obra de paciência e de tolerância, de humildade e de amor, que fomos chamados intimamente a atender. Aprendermos a sermos humildes, a termos resiliência, a termos paciência, e intimamente nós sabemos quando fomos chamados. Sabemos que somos chamados, temos ali o dever, obrigação, ou temos ali o dever que nos propusemos a fazer antes de reencarnar. Sem isso, não obstante a aparência legal de nosso afastamento da luta, é permitido que eu vá abandonar, é permitido que eu fuja, é permitido que eu me suicide, tudo é permitido, eu tenho livre-arbítrio, mas é o que ele coloca, sem isso, não obstante a aparência legal de nosso afastamento da luta para o mundo, para a ilusão do mundo, aquela minha fuga foi permitida, é legal, a gente entende, mas é na nossa consciência, conosco,
e com Deus nosso Pai que nós temos que acertar as nossas contas e que temos que responder sobre os nossos deveres. Então, sem isso, não obstante a aparência legal de nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados. Nós vamos ter que pagar ceitil por ceitil daquilo que fizermos aos outros. É o que Jesus coloca, ninguém sai daqui, ninguém sai desse planeta, ninguém sai dessa ilusão, ninguém sai desse ir e vir, desse reencarnar, né? Berço, túmulo, sem pagar até o último ceitil. Por isso que ele coloca aqui, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas, que começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam matriculando-nos o espírito nos institutos da enfermidade ou na vala da frustração. Então é através desses deveres não cumpridos, da nossa consciência tá ali cobrando, que às vezes a gente entra numa depressão profunda, que a gente entra naquela sensação de frustração conosco mesmo, frustração para com Deus. A gente não tem coragem, às vezes, aquela pessoa que não tem coragem de sair da cama, tomar um banho, olhar para o dia, porque ela não tem coragem de se enfrentar, de olhar no espelho, de conversar com Deus, porque ela está ali contra tudo aquilo que ela se propôs a fazer. Ela não está cumprindo os seus deveres, ela não está cumprindo aquilo que se propôs a fazer, ela está querendo fugir do mundo, fugir da vida. E ela faz um suicídio inconsciente, ela não tem aquela coragem de fazer o suicídio, né? De pegar um 38, tomar um veneno, mas ela se suicida aos poucos, se envenenando aos poucos com a frustração, com o desgosto, com o descontentamento consigo mesmo, sem autoestima, sem mais-valia, numa depressão profunda, se afundando, e os irmãozinhos credores que estão ali em volta querendo que ela afunde cada vez mais, porque assim eles estão se vingando dela. Nós temos que olhar para dentro, nos analisarmos e pensar, eu estou realizando os meus deveres? Eu estou realizando aquilo que eu me propus a fazer? Eu estou no meu caminho ou eu tenho essa sensação de frustração, de vazio interior, porque eu sei que não estou realizando aquilo que deveria fazer. Eu não estou cumprindo o meu dever. O meu dever para com o meu irmão mais velho, Jesus. O meu dever para com Deus. Essa análise tem que ser conosco, profunda, e se percebermos, estou fora do caminho, mudar a rota. Por mais sacrifício que exija, por mais renúncia que me peça, eu vou cumprir os meus deveres. Eu vou seguir aquilo que eu me propus a fazer. E aí, em sequência, porque o Emmanuel faz sempre as coisas assim, né, numa síntese, numa análise profunda e maravilhosa, no nosso próximo estudo nós vamos ver a culpa. Até lá!